Bom, beleza. Então, dando sequência aqui na nossa aula aqui sobre alguns parâmetros de usinagem, a gente falou aqui sobre velocidade de corte, né? E eu falei que a maioria desses valores são todos tabelados, né? Que varia pelo material da peça, pelo material do tipo da ferramenta, varia pela atividade que eu estou fazendo e varia um pouco também ali sobre o tipo de lubrificação. Mas os três parâmetros principais: material da peça, tipo de ferramenta e qual que é o outro que eu falei? Material da peça, tipo de ferramenta e atividade que eu estou executando, tá bom? Então, esses são os principais parâmetros que eu tenho que observar quando eu estou consultando tabelas de velocidade de corte. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu mostrei aquela hora lá, aquela tabela para velocidade de corte em torno, né, que é essa aqui que está na tela que vocês estão enxergando aí, né? Varia pelo material que eu estou usinando, pelo o tipo de ferramenta, se é aço rápido ou metal duro, e pela atividade que eu estou executando. Aí eu vou, né, encontro aqui a minha velocidade de corte mais adequada e vou jogar naquela equação lá para encontrar a minha rotação adequada para me fazer aquele serviço, né? Aí eu expliquei para vocês também como calcular os golpes por minuto na plana, a velocidade de corte, o número de rotações por minuto no torno, né? Ensinei a calcular os golpes por minuto na plana e também ensinei a calcular a rotação não só da peça, mas também do rebolo de uma retífica, tá bom? Eu ensinei para que a gente viu nessa última aula aí. Faltou eu mostrar para vocês como calcula a rotação de uma fresa, né? Que são aquelas principais máquinas que a gente tá conhecendo. Nessa tabela aqui, ó, eu vou explicar para vocês como que faz para a gente calcular a rotação numa fresa, tá bom? O que acontece, ó? Eu vou escolher a minha velocidade de corte baseado no tipo de material, tá? E principalmente na minha atividade aqui, ó. Tá bom? Se eu vou desbastar 8 milímetros para esses materiais, eu vou usar essa coluna aqui, tá? De velocidade de corte. Ok? Aqui, tabela 1, né? Velocidade de corte, é isso mesmo. Se eu tiver um desbaste aqui mais suave, de até 5 milímetros, eu vou utilizar isso aqui. De 5 a 8, eu utilizo isso aqui. Acima de 8, não é recomendável você fazer esse desbaste, não. Já está cortando quase 1 centímetro num passe só. Muita coisa, né? Se você estiver fazendo aqui o acabamento, né, você vai dar um passe de profundidade aqui de 1,5 milímetro, né, utilizando essas velocidades de corte aqui. Bom? Só que tem um detalhe. A fórmula para você calcular a rotação de uma fresa, ela está aqui, ó. Continua do mesmo jeito, tá? Velocidade de corte vezes 1000, dividido pelo diâmetro vezes π. A sua rotação é a mesma coisa, né? Se você der um karatê aqui nessa equação, você consegue isolar a velocidade de corte e está aí. Bom? Só que tem um detalhe a mais. Para calcular o avanço, o que é o avanço? É a velocidade com que a ferramenta vai comendo ali na fresa, tá? Você vai utilizar essa equação aqui, ó. Velocidade de avanço, tá? Essa equação aqui embaixo é a mesma de cima, só que simplificada. Ele pegou várias coisas aqui, falou que é a rotação baseada nessa equação aqui, e só está chamando de N. Mas deixa eu explicar para vocês essa equação aqui completa, tá? Velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Essa componente aqui, ó, é que ele está simplificando aqui, nesse N aqui. Bom, sobrou então essas duas componentes. Ô, John. Pode falar. O de rebolo da retífica, então, era o VC vezes 1000 vezes 60 dividido pelo D vezes 3, 14, também? É isso mesmo. Você viu que a diferença que tinha lá... Deixa eu voltar aqui a câmera para o outro local. Mas é tudo meio parecido, então. Não muda, não. Não muda muita coisa, não. Vamos voltar aqui para o quadro aqui. Tá? Para mim calcular a rotação do rebolo, tá? A rotação do rebolo. A rotação do eixo aqui da peça eu já sei, tá aqui. Tá?
para calcular a rotação do rebolo, é a mesma fórmula. Só que eu multiplico por 60 na parte de cima. E o diâmetro aqui, eu não vou usar o diâmetro da peça, eu tenho que usar o diâmetro do rebolo, que é maior. Né? Aí eu vou, substituo, eu consulto esse valor aqui de velocidade de corte numa tabela para retífica, lanço aqui e resolvo. E encontro a minha rotação do rebolo. Certo, o diâmetro ali de baixo é o do rebolo, né? Que eu estou notando essas fórmulas aí. É o diâmetro do rebolo, isso mesmo. Você está calculando a rotação do rebolo, você vai usar o diâmetro do rebolo. Aí quando você estiver fazendo a retífica, vamos olhar de frente aqui agora, né? Eu vou ter a minha peça girando no sentido e eu vou ter o meu rebolo. Eu vou ter a minha peça girando nesse sentido e o meu rebolo vai estar girando ao contrário, vai estar girando nesse sentido. De forma que eles ficam concorrentes, tá? Sendo que eles se encontram aqui na linha de centro entre eles. Beleza, Luiz? Beleza. Vou não responder, porque essa encrenca desse computador travou. Beleza, tá tranquilo. Vamos voltar para cá. Ok, onde eu estava? Está aqui. Né? Aí aqui, ó, para calcular esse avanço da fresa aqui, ó, isso aqui vocês já sabem então que é a mesma... Não, né? Ah, foi mal. Valeu, obrigado. Então aqui, esse componente aqui, ó, velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro, é a minha rotação. Então ele simplificou aqui na fórmula aqui com esse n aqui, ó, é rotação. Então eu tenho que multiplicar ainda por esse z e por esse fz aqui, ó. Numa fresa eu tenho que observar algumas coisas aqui, ó. O que é esse z? Número de dentes da fresa. Tá? Quando eu pego, por exemplo, aqui, ó, fresa circular. Quando eu pego essa fresa aqui, por exemplo, ó, numa mesma rotação, ela deu uma volta. Vocês concordam que cada dente ele comeu um pouquinho da peça? Então eu tenho que considerar quantos dentes essa peça tem naquela rotação. Porque cada rotação, em cada rotação, ela vai ter um avanço contínuo que cada dente vai comendo um pouquinho. Tá? Então, se eu tenho uma fresa aqui que tem vários dentes, para calcular aquele avanço mais adequado, baseado na rotação, eu vou ter que utilizar aqui, saber quantos dentes a minha fresa tem. Tá? Ok, então esse Z é o número de dentes da fresa. O Z é fácil lembrar, né? Porque quando a gente está estudando engrenagem lá, o Z também é o número de dentes da engrenagem, então a gente não confunde fácil. Agora é o seguinte, fica faltando saber o que é esse FZ aqui, ó. Né? Esse FZ é o avanço por dente em milímetros. Quando a minha rotação, quando a minha fresa está avançando, como ela avança continuamente, eu tenho uma rotação contínua, cada dente vai comendo um pouquinho, não vai? Se cada dente está comendo um pouquinho, então eu tenho um avanço por dente. Tá? Isso em milímetros por minuto. Avanço por dente em milímetros. Quando eu multiplico tudo isso, eu vou ter a minha velocidade de avanço. Esse F aqui ó, significa avanço. A minha velocidade de avanço é o número de dentes da fresa, vezes esse FZ aqui, que é o avanço por dente em milímetros, que a gente vai consultar em tabelas também, vezes essa rotação. O que é a rotação? É a velocidade de corte, que está aqui nessa tabela, vezes 1000, dividido por π, vezes o diâmetro da minha fresa. No caso, é o diâmetro da fresa, tá, gente? Bom? Beleza, vamos olhar as tabelas aqui do lado, então. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, velocidade de corte, eu já mostrei para vocês, ela varia pelo material e pela minha atividade. Só que como eu estou trabalhando com fresa aqui agora, eu vou ter que considerar as profundidades que eu estou comendo. Qual que é tipo aquele avanço, qual que é aquela profundidade de corte que eu estou tendo. Se eu estou trabalhando com desbaste, até 5 milímetros eu utilizo essa faixa de velocidade de corte, de 18 a 22, por exemplo. Se eu estou de 5 até 8, eu vou utilizar essa faixa de velocidade de corte. Vocês podem perceber que ela é menor, por quê? Porque eu estou cortando mais. Acima de 8 milímetros não é recomendável, não. Bom,
para acabamento, é só um passezinho pequeno ali para fazer o acabamento de uma peça fresada ali. Beleza. Aí, ó, esse FZ aqui, ó, avanço por dente em milímetros, vê tabela 2 e 3. Quando eu vejo aqui na tabela 2, eu estou utilizando esse avanço por dente, que eu vou usar nessa equação aqui, nesse FZ, eu estou utilizando aqui, ó. Qual que é o diâmetro da minha fresa? Até 6 milímetros, até 12, acima de 12. Só que essa fresa, para consultar essa tabela 2 aqui, ó, é uma fresa específica. Ela é uma fresa de topo. Vamos ver no Google aqui o que seria essa fresa de topo? Aqui, ó. Fresa de topo com haste. Vamos ver se com haste vai dar. Tá vendo? É esse aqui. Deixa eu tirar esse haste aqui, só para ficar fresa de topo. Isso aqui é uma fresa de topo. Eu vou prender esse corpo dela lá no meu mandril, ou no encaixe lá da minha fresa, e ela vai rotacionar. Ela corta tanto na ponta, como esse helicoidal é afiado, então ele vai cortando nas laterais da minha peça ali também. Tá? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, aqui no quadro. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. Podia ter um botão que é só trocar a câmera, né? Mas tá bom. É aquilo que eu mostrei para vocês naquele outro exemplo. Eu tenho aqui uma peça assim, ó. Ficou alto aqui, né? Eu tenho um bloquinho na peça assim. Só que essa medida aqui, ó, ela está maior. Vamos dizer que ela está aqui com 10 e eu preciso que ela fique com 8. Essa espessura aqui desse ressalto aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que cortar aqui, né? Eu tenho que cortar esses 2 milímetros aqui que sobrou. Eu posso vir com uma fresa de topo, que é aquela ferramenta que eu mostrei para vocês lá, que ela vai vir aqui, ó. É como se fosse uma broca, só que em vez de a broca, ela só fura, né? Ela vai cortar furando. A fresa de topo, não. Ela vai vir aqui, ó. E ela tem esse helicoidal aqui, que à medida que ela vai girando, né, ela vai comendo tanto aqui no fundo, como ela vai comendo também na lateral aqui. Aí eu só tenho que ter o trabalho de colocar, de ir forçando essa fresa para a lateral aqui, para ela ir comendo aqui para a lateral. Aí eu vou vendo, falo, quanto que ela já comeu? Já comeu os 2 milímetros? Beleza. Saiu de 10 e ficou com 8. Isso aqui é uma fresa de topo. Bom, vai cortar aqui embaixo, vai cortar na lateral aqui também. Ok, vamos voltar para cá, compartilha, pega, pronto. Beleza, então fresa de topo, eu escolho novamente pelo material, pelo diâmetro da minha fresa. Vocês veem que ela está aqui numa faixa pequena, ó, em torno de até 6 e acima de 12. Por quê? Porque a gente viu pelo exemplo aqui, ó, né, que não tem muita variação também. É como se fosse uma broca, o corpo dela é mais esbelto assim mesmo. Bom, cara, aqui eu tenho uma fresa de topo, só que com umas pastilhas aqui na ponta também. E existem várias pontas, vários acabamentos. Por exemplo, essas aqui tem uma broca normal, né? Tipo uma broca normal. É como se fosse uma broca normal, só que a broca ela só fura, né? A fresa de topo ela vai aplanar naquela superfície que o topo dela está trabalhando e vai comer na lateral aqui também. Ok? Vamos voltar para cá então. Ok. Se eu estou trabalhando com fresa de topo, eu vou olhar essa tabela para encontrar esse FZ, que é o avanço por dente, em milímetro, tá? Para jogar na equação. Se eu estou utilizando aqui uma fresa cilíndrica, aí eu vou verificar qual o material que eu estou trabalhando, né?
e vou colocar aqui esse avanço por milímetro por dente, que é esse FZ para mim calcular a velocidade de avanço da fresa. Modelo de fresa, que é fresa cilíndrica. Aqui, ó. Esse aqui é aquele modelo de fresa cilíndrica, que trabalha deitado, rotacionando, comendo a fresa lá. Esse tipo aqui, né? Ok? Se porventura eu estou trabalhando com uma fresa circular, eu vou usar esses dados aqui. Vamos conhecer uma fresa circular? Essa aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Essa fresa ela tem uma vantagem que ela consegue fazer, vamos dizer, se eu preciso fazer um canal de uma peça com um formato específico, às vezes eu tenho uma fresa ali que já tem um dente no formato específico, eu consigo fazer um canal na peça específica lá. Né? Vamos dizer que esse aqui em vez de ser um côncavo, é um convexo. Tá vendo? Ela vai cortando e vai ficar com tipo um ressalto com a base semicircular em cima. Isso aí são fresas circulares. A gente não está falando disso aqui não, tá? Apesar de ser o mesmo princípio, mas isso aqui é para cortar outro tipo de material. A gente está falando desse tipo aqui, ó. Essas fresas circulares podem ter esses insertos de pastilha de metal duro também, não tem problema não. Está parecendo aquelas peças de maquita. Isso aqui é de maquita mesmo, para cortar, pode ser para cortar azulejo, cortar cerâmica, cortar madeira, não importa, um monte de coisa. Tá bom? E finalmente aqui, ó, fresa de topo para mandril é o mesmo tipo de fresa, só que a gente vai utilizar ele encaixado no mandril, que vai ficar circulando e vai trabalhar lá. Ela é substituível. Se você for trabalhar com uma fresa de topo para mandril, se você está usando um mandril que tem aquele negócio que você atarracha lá com uma que tem três mordentes que você vai atarrachando, deixa eu mostrar o que é um mandril aqui para você. Tem um macaco que chama mandril. É isso aqui, ó. Isso aqui que é um mandrilzinho. Você gira isso daqui com uma chavinha, você vai apertando a broca aqui. Se você utilizar isso daqui, você utiliza isso aqui. Bom? Então, beleza. Né? Só para vocês conhecerem, então, para calcular a rotação de uma fresa é a mesma fórmula, só que tem esse parâmetro a mais aqui, que é essa velocidade de avanço. Eu vou calcular utilizando essas equações aqui, considerando o número de dentes da fresa, tá? E qual que é o meu avanço por dente em milímetro, que eu vou usar nessas tabelas aqui. Bacana? Isso aqui é a velocidade de corte para torno, eu já mostrei para vocês, e é isso. Ou seja, consultando tabelas para verificar a velocidade de corte para diversas atividades, diversos materiais e diversos tipos de ferramenta, eu consigo encontrar a rotação adequada que eu tenho que colocar na máquina, tanto para tornear, para fresar, para aplanar ou para fazer alguma retífica, baseado nesses conhecimentos que a gente viu na aula aqui hoje. Não é complicado, vocês viram que só tem uma equação com certas variações entre elas, tá? Muito tranquilo de fazer, e a gente utiliza isso para a gente ter uma otimização do serviço de usinagem. Bom? Vocês viram que a nossa aula aqui hoje ela foi muito de escrever no quadro, está sendo muito de escrever no quadro, de mostrar tabelas, eu não tenho apresentação em PowerPoint para você estudar posteriormente, não. Ou você assiste o vídeo da aula posteriormente de novo, ou senão você está fazendo aquele esquema que eu expliquei para vocês. Vai anotando, vai fazendo as anotações de vocês para ficar mais fácil para estudar depois. Vai? Beleza. Vamos voltar aqui. Alguma pergunta, pessoal? Nessa questão aqui de fresa, questão de velocidade de corte. Vocês querem fazer algum comentário? Alguém que já trabalhou com isso? Principalmente, quer ver? O Guilherme está aí. Eu vou pegar no pé do Guilherme, porque ele trabalha com torno, mas não está aqui hoje, não. Alguém já trabalhou com torno, já viu, já presenciou alguém falando sobre velocidade de corte, alguma coisa assim, que quer complementar? Alguma dúvida? Pode perguntar também.
Esse negócio de torneio eu nunca vi, não. Do jeito que você fala aí agora, deu vontade de ver esse Verdade, negócio. nem vi, nem nunca mexi, nem cheguei perto. Pois é, só, seria interessante ter a oficina lá para a gente mostrar essas coisas aqui com a máquina operando. Né? É mais, vamos dizer assim, o aproveitamento é melhor. Mas assim, estou tentando solucionar isso, pelo menos mostrando alguns vídeos para vocês aqui, explicando. Né? Tenho certeza que mais para frente a gente vai ter oportunidade, a gente vai poder verificar isso direitinho. Bom? Beleza. Quem me perguntou aquela hora foi o Reginaldo. Reginaldo, eu vou ficar te devendo aquele negócio do furo quadrado, tá? Mas eu vou correr atrás, eu vou te trazer o material para explicar como é que faz, tá bom? Estou até vendo aqui alguns vídeos no YouTube, tem umas ferramentas específicas que elas são excêntricas, elas não ficam girando no mesmo ponto, não. E aí você consegue fazer um furo quadrado, é bem interessante. Deixa eu até ver isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, começou a cair um pé d'água aqui, se a internet ficar pior, vocês não reparam, não. Aqui também tá chovendo. Beleza, compartilhando, deixa eu voltar aqui, ó. Tem pelo que eu estou vendo nesse vídeo aqui, ó, tem brocas específicas para fazer furo quadrado. Tá vendo? Ela tem um formato diferenciado e o giro, e uma vez que ela fica girando, pelo formato diferenciado dela, ela vai comendo diferente também na lateral do furo. Aqui, ó, tá vendo? Como ela tem uma ponta diferente, à medida que ela vai rodando, ela vai pegando nas laterais aqui de forma que durante o movimento circular, as arestas dela que são diferentes, né? Ela vai fazendo um movimento aqui que vai batendo nas pontas e criando um quadrado. Mais ou menos assim, ó. Ele é dado pela geometria diferente da ponta, que vai girando centralizado aqui, ó, e vai batendo. Vamos ver se a máquina é diferente ou ela gira comum também. Presta atenção a furadeira, vamos dizer assim, né, abre aspas, né, a furadeira, ela é específica também, porque a gente percebe que ela está descentralizada, tá vendo? Que ela fica excêntrica aqui, ó. É o caso aqui, quer ver? Tá vendo esses pontinhos internos aqui? Eles significam o eixo central daquela ponta de ferramenta. Uma vez que ela vai rotacionando, os eixos aqui, eles rotacionam também, eles ficam descentralizados. Aí a ferramenta fica dando aquele golpe lateralmente, mas como a ponta dela também é diferente, ela vai fazendo um furo quadrado. Ó, tem um furo guia lá redondo, que já foi feito previamente. Aí depois você vai com a ferramenta e ela vai comendo. É até legal para você ver. Ela vai girando e criando o corte quadrado. Ó, legal pra caramba, né? Aí dá para ver certinho que ela fica dançando na peça. Ó, lá, ela avança para pegar na quina e recua quando ela está no meio do furo. Muito interessante. Legal, né? Maneiro. Aqui, ó. O cara está fazendo uma explicação aqui na madeira. Broca que fura quadrado. Aí pegou o mesmo vídeo. Aqui a broca ela tem uma ponta diferente.
Muito bacana. Muito legal. Tranquilo, pessoal? Ok. Se não tiver mais perguntas, eu tenho mais um assunto aqui a tratar com vocês. Só que, deixa eu ver aqui a minha colinha que eu tenho que passar para vocês aqui hoje. Aqui, ó, deixa eu voltar para o quadro ali e explicar um negocinho aqui, que só para encerrar essa questão de usinagem. Nossa, não quero compartilhar a tela agora, não, peraí. Inverter para o quadro. Pronto. Ó, só porque está na emenda, eu tenho que constar aqui para vocês, então. Então é o seguinte, ó, só explicar 3 termos aqui teóricos, só para vocês não ficarem boiando quando eu falar aqui. Então, se eu tenho aqui eu vou falar com vocês, então, só para ter a nomenclatura, tá, pessoal? Eu já mostrei aqui, mas só para constar em ata que eu expliquei na nomenclatura certinho. Isso daqui, ó, essa medida que está aqui, né, eu estou dando no mesmo passe, eu estou dando um passe, eu afundei a minha ferramenta aqui e eu estou cortando. Vocês concordam? Eu tenho aqui um diâmetro maior, e aqui um diâmetro menor. Por quê? Porque eu dei um passe e eu estou cortando esse desnível aqui. Esse desnível, que é quando eu enfiei a ferramenta aqui para dentro para cortar o material, isso daqui é a profundidade de corte. Vocês vão encontrar em apostilas, qualquer coisa, isso não é. A minha profundidade de corte é quando eu enfiei a ferramenta aqui para dentro. Se eu estiver trabalhando na plana, né, a minha ferramenta está aqui mais ou menos, quanto que ela vai entrar aqui na peça aqui? Né? Quanto que ela está comendo aqui em cada passe que ela dá? É a minha profundidade, é quando eu entrei aqui para cortar. Bom? O meu avanço é a velocidade com que a minha ferramenta vai andando para cá comendo. Ela vai avançando sobre o corte. Tá? Essa é a minha velocidade de avanço. Na plana, a velocidade de avanço é a velocidade em que ela vai andando lateralmente aqui para trás. Lembra que eu falei para vocês? A plana ela dá um golpe, ela volta e o próximo golpe é um pouquinho para frente, né? Porque se ela voltasse na mesma linha que ela já cortou, ela não cortaria nada. Então, o meu avanço aqui na plana é essa velocidade que ela vai andando lateralmente para comer. Bom, obviamente que lá na fresa, o meu avanço sobre a peça é essa velocidade aqui para cá, que é aquilo que eu calculei com vocês ali agora, aquele velocidade de avanço é igual a rotação vezes Z vezes FZ. A gente vai calcular olhando aquela tabela lá. Eu acabei de explicar para vocês. Bom? Esse avanço aqui, ó, eu consigo também verificar, aqui, pelo menos no Tour aqui, que eu vou conseguir trabalhar com mais facilidade, eu vou encontrar algumas tabelas também, tá? Alguns parâmetros de avanço, dependendo do material e do tipo de ferramenta que eu estou trabalhando aqui também. Tá? Quando a gente vai procurar tabelas de avanço para usinagem, você vai ver que você vai encontrar isso aqui. Ó. Os valores que você vai encontrar lá, ele está em milímetro por rotação. Mas que avanço que é esse? Velocidade que eu conheço é metro por segundo. Metro por segundo. Só que aqui eu estou falando em velocidade em função da rotação da peça. Porque se eu calculei aqui, ó, a minha rotação da peça, eu sei a rotação que eu estou trabalhando aqui. Então eu vou lá nas tabelas e falo, para essa atividade, para esse material, o avanço adequado é de 0,3 milímetros por rotação. Se eu estou trabalhando com uma rotação de 600, por exemplo, vamos dizer que essa peça aqui está com uma rotação de 600 RPM. Tá? Então, o meu avanço para esse caso aqui vai ser 600
vezes 0,3. Isso aqui vai dar o quê? 200? Quase 200, né? 200 milímetros. Pelo quê? A minha rotação não é em minuto? Então é minuto. Ok? Vocês vão encontrar tabelas, 0,3 milímetro por rotação é um avanço até grande. Aqui, ó, 200 milímetros por minuto. Né? É um avanço até grande para... Isso aqui normalmente é para desbaste. Tá? Quando eu vou falar em acabamento, beleza, eu estou dando um avanço aqui para acabamento. Vocês vão encontrar lá 0,1, 0,05 milímetro por rotação. Tá? E aí você vai e multiplica pela rotação que você está trabalhando para ver qual que é o avanço que você tem que colocar lá na máquina. Onde é que eu vou colocar o avanço? Naquelas alavancas que você está colocando lá. Né? Aquelas alavancas que você vai programar na máquina lá, vai mandar a máquina girar numa certa rotação, mas você tem outras alavancas lá que você vai verificar para ver qual que é o avanço que você vai colocar. Você calcula 200, lá na máquina ela não tem 200, tem 180 milímetros por minuto. E joga 180 lá, que é o que está mais próximo. Bom? E para finalizar, eu tenho um termo que eu tenho que explicar para vocês aqui. Ó. Muito simples, mas está lá, eu tenho que explicar. Que é o tempo de usinagem. O que significa esse tempo de usinagem? Imagina o seguinte, você tem um torno, aí chega lá um cara para você lá e fala assim, Jonathan, faz esse serviço aqui para mim. Aí se você tem um material, você vai fazer o seu orçamento para o cara. Aí o seu orçamento, você vai considerar diversas coisas, né? Você vai considerar a energia elétrica, você vai considerar o seu salário, você vai considerar material, você vai considerar impostos, vai considerar, sei lá, a sua alimentação. Né? Ou seja, para fazer um orçamento, você tem que considerar qual que é o seu custo de empresa para chegar no total, e você vai falar assim, ó, a minha hora, o meu homem-hora, o meu HH de tornearia é de tornearia, vamos ver, R$35. Isso aqui, pessoal, isso aqui para quem mexe com orçamento, quem trabalha com orçamentação, principalmente em indústria e construção, principalmente, tem que ter, isso aqui é o beabá do cara, saber o HH da empresa. O que é o HH? É o preço de uma hora de um funcionário. Se eu vou precisar de 3 funcionários para fazer um serviço, e esses funcionários eles vão ficar empenhados 8 horas, então isso aqui vai dar 8 vezes 3, 24 HH. Qual que é o valor do meu HH? 35. Então, multiplico por 35. O meu orçamento mínimo tem que ser isso aqui. Menos do que isso, eu estou pagando para trabalhar. Tá? Não tem nada a ver com usinagem, não, mas só estou dando uma explicação bem assim, mobral mesmo de como fazer um orçamento. Eu tenho que computar todos os meus custos, né, para manter a empresa aberta, para ter lucro, para ter salário, pagar imposto, alimentação, benefício de funcionário, aluguel, tudo. Quando eu tenho tudo isso, eu sei o meu valor de HH. Tá? E aí eu tenho um serviço que, por exemplo, eu vou precisar de 3 torneiras trabalhando durante um dia inteiro. Então, aqui, ó, meu HH é 35, então 8 vezes 3, 24. Né? Vezes 35. Resolvo isso daqui e eu tenho aqui o orçamento mínimo. Ah, então esse aqui é o valor do meu orçamento. Eu falei, não, você vai ver. Se o mercado está aquecido, se o resultado... Deixa eu só colocar um valor real aqui. Cabeça, 24 vezes 35. Vamos dizer aqui que deu 840. Pô, se eu der 840 eu não tenho concorrente, o mercado, se eu pedir aqui 2.000, meu cliente vai pagar? Vai, então é 2.000. Eu não posso colocar menos que isso aqui. Ó. Ou vocês acham que a Fiat fabrica um carro por 50 mil reais? E a Volkswagen fabrica um Gol por 70 mil? Não. Eles fabricam bem mais barato do que isso, só que o mercado paga 70 mil no Gol. Então, para que ele vai colocar mais barato?
né? Então, assim, só uma verificação dessa questão de HH, tá? Beleza, por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, vamos dizer que eu vou fazer um orçamento com um cara, e aí ele chegou lá para mim e falou, olha, eu preciso que você faça esse serviço para mim. Eu, pela minha experiência, eu vou falar com ele assim, ó, eu vou precisar de 10 horas para fazer esse serviço. Mas como é que eu cheguei nesse valor de 10 horas? Né? Para chegar nesse valor de 10 horas, ou eu dou um chutão consciente, pela minha experiência, né? Ou senão eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso fazer um cálculo baseado na própria usinagem. Eu vou chegar e falar assim, ó, eu vou calcular o meu tempo de usinagem. Daquela peça. Então é o seguinte, a grosso modo, qual que é o tempo, baseado nesse avanço aqui, ó, que eu calculei, que eu tirei da tabela, né? Qual que é o tempo que eu levo para fazer um passe aqui, ó? Para fazer um passe completo. Ah, não. Então, esse aqui tem 400 milímetros na velocidade de 200 por minuto. Então, para cada passe, eu vou levar 2 minutos. Na minha análise aqui, para trabalhar nessa peça, vamos dizer que eu tenho que trabalhar aqui, sei lá, 100 passes para fazer as atividades aqui e tal, né? Então, o que é o meu tempo de usinagem? É o tempo que eu levo para fazer um passe ou uma atividade, né, específica aqui, multiplicado pelo número de vezes que eu repeti isso. Então, se eu levo aqui, para fazer uma atividade, eu levo 2 minutos, e eu preciso repetir ela 10 vezes para finalizar a peça aqui, então, o meu serviço mínimo aqui é 20 minutos. Para essa atividade de desbaste. Agora eu vou fazer um faceamento, agora eu vou fazer um acabamento, agora eu tenho que fazer um furo. Aí eu vou somando tudo isso aqui, ó, e eu vou chegar num tempo depois, que eu vou chegar e falar, beleza, esse serviço, no mínimo 8 horas para fazer. O meu HH lá é R$35. Então eu multiplico aqui e falo, beleza, o orçamento aqui é pelo menos isso aqui. Então eu posso trabalhar a partir disso aqui. Então o tempo de usinagem nada mais é do que isso. Eu vou somando aqui o tempo que eu levo para fazer cada atividade, multiplico pela quantidade de vezes que eu repeti aquela atividade, vou somando aquilo e eu tenho aqui o meu tempo total de usinagem, o tempo de usinagem. E você está dizendo, John, tipo, pegar uma peça, por exemplo, uma só, né? Depois você faz base para as outras tudo, é isso? Desculpa, não entendi. Repete, por favor. Por exemplo, você tem que fazer uma usinagem, um monte de coisa. Aí você pega uma como base e multiplica pelo tempo. É isso que você está querendo dizer? Não. Eu estou falando o seguinte. O cara chegou com um desenho lá para você. Ó, preciso que você faça essa peça para mim. Tá. Você tem um material lá na sua estante, um tarugo lá. Vamos dizer que o tarugo que você tem lá, ele tem um diâmetro de, sei lá, 100 milímetros. Ok? Tá lá, o tarugão, bruto ainda. A peça que você vai fazer, ela tem aqui um diâmetro de 70, aqui é 50. Você tem que fazer um faceamento aqui. Aí, eventualmente, você tem que fazer um furo aqui dentro também, né? Qual que é o tempo que você leva para você desbastar essa peça toda para deixar ela com 70? Aí você vai e computa aqui. Tá? Qual que é o tempo que você leva depois para deixar isso aqui com 50? Aí você vai e calcula novamente e vai somando aqui. Qual que é o tempo que você leva para você fazer esse furo aqui, esse faceamento? Então, é outra atividade que você vai somando. Qual que é o tempo que você leva para dar o acabamento depois, né, em toda a superfície? Você vai e soma aqui. Tá? E aí, depois você soma isso aqui tudo, os tempos que você vai gastar, vai dar um valor em horas. Você sabe o seu valor de hora de trabalho e você passa o orçamento para o cara. Esse tempo total aqui é o tempo de usinagem. Só que você não precisa fazer uma peça antes para chegar nisso. Se você tem aqui o seu tarugo inicial, se você tem como que a peça tem que ficar nos finalmente, aí você tem aqui a profundidade de avanço, você tem aqui a profundidade de corte, você tem aqui a velocidade de avanço, então você consegue já estimar, antes de fazer a peça, o tempo que você vai levar para cada coisa. Tá.
Eu tenho que tirar de 100 para 70. Então, eu tenho que baixar 30 milímetros disso aqui tudo. Qual que é a minha profundidade de corte? É tanto. Então, se eu estou dando aqui, se eu preciso tirar 30, né? Então, 30 para dois lados, então é 15 de cada lado. Então, a minha profundidade de corte total, para deixar tudo com 70, é 15. Né? Você entendeu de onde eu tirei esse 15 aqui agora? Eu estou falando rápido. Ô, William. Tá, não, tá de boa. Beleza. Então, assim, eu estou com 100 aqui. Eu tenho que deixar tudo com 70. 100 menos 70 é 30, só que aí é dos dois lados, né? Então, eu corto 15 de cada lado, né? Que a peça é cilíndrica. Então, a minha profundidade de corte é 15 aqui. Só que eu não posso cortar 15 de uma vez. Né? Eu vou cortar a minha profundidade de corte para desbaste máxima aqui, eu vou chutar 3 milímetros. Tá? Então, eu vou ter que dar... Se eu tenho que comer 15 e eu posso dar 3 de cada vez, então eu vou ter que dar 5 passes. Concorda? 5 vezes 3 por vez vai dar os 15 que eu tenho que entrar aqui. Então, eu tenho que dar 5 passes. Qual o tempo que eu levo para dar um passe total? Se a minha peça aqui tem 40, tem 20, tem 200 milímetros, eu calculei aqui que deu 200 por minuto, né, a minha velocidade de avanço, quer dizer, então, que eu vou levar 1 minuto por passe. Então, para deixar essa peça aqui com tudo com 70, eu vou levar 5 passes, então eu vou levar 5 minutos para fazer isso aqui. Só para deixar tudo com 70. Aí depois eu tenho que calcular para deixar esse trecho aqui com 50. Aí depois eu tenho que ver qual que é o tempo que eu levo para furar isso aqui. Qual que é o tempo que eu levo para dar o acabamento depois. Quando eu vou somar tudo isso, eu vou ter um valor, uma quantidade de tempo, em horas, para trabalhar com essa peça aqui. Né? Aí eu vejo quanto que eu cobro por hora de serviço. Cada profissional tem um valor da sua hora de serviço. Né? Aí eu vou multiplicar pela quantidade de tempo que eu vou levar para fazer isso, né? E vou passar o orçamento para o cara. Esse tempo total chama tempo de usinagem. Não tem criatividade nenhuma nesse título aqui, né? Mas é tempo de usinagem mesmo. Aí eu só fiz a parte aqui para falar sobre HH, como que a gente chega para chegar no valor de hora de serviço da pessoa. Ah, eu trabalho em home office. Beleza, então o seu custo para trabalhar é o seu salário, tudo que férias, os benefícios que você quer ter, internet, energia elétrica, sua alimentação e tudo, soma tudo isso no mês e divide pela quantidade de horas que você vai trabalhar naquele mês. Aí você vai entender o valor do seu HH. Bom, então beleza, falei de profundidade de corte, falei de velocidade de avanço na tornearia também, falei naquela hora na fresa também, e também falei desse tempo de usinagem aqui. Tá bom? Ok. Pode apagar ou vocês estão compreendendo? Por mim pode, essa parte eu não copiei, não, é mais uma explicação mesmo. Beleza. Vou falar de uma coisa aqui agora. Também existe no Tour, existe em praticamente todas as máquinas, ferramentas que a gente vai encontrar na oficina. Tá? Na própria máquina, vai estar ali mais ou menos escrito como que funciona, mas eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem o que está escrito na máquina lá. É um negócio que chama anel graduado. Muito simples entender isso aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar umas imagens aqui para vocês no Google. Aqui. Você vê que esse tipo de micrômetro Mais ou menos aqui lá. O que acontece? Lá no micrômetro, você tem lá, à medida que você gira lá aquele tamborzinho, você vai avançando ou recuando aquele pistãozinho lá, até encostar na peça, né? E aí, dependendo do que ficou aberto da peça lá, do comprimento da peça, você tem uma medida certinha lá. Tem até
como se fosse ali os tracinhos lá do paquímetro, o nônio, né? Nônio ou vernier, aquele tracinho do paquímetro lá que dá o ajuste certinho. Lá no micrômetro também tem isso. O princípio de funcionamento de um anel graduado é a mesma coisa que tem lá. Tá? A diferença é que nesse anel graduado eu não vou ter aquele nônio para dar a medida certinha ali de cada tracinho, não. Tá? No anel graduado, cada tracinho ali já é a medida que ele vai avançar ou recuar. Eu não tenho que fazer o mesmo procedimento que eu vejo no paquímetro ou no micrômetro para ver qual que é a medida certinha lá, não. Tá? Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo um torno aqui inteiro. Aqui, ó. Nessa imagem aqui do torno, vocês podem ver aqui que eu tenho esse volantezinho aqui, ó. Quando eu giro esse volante, eu faço esse carro avançar para frente e para trás. Até aqui tudo bem, você já sabe disso. Quando eu giro esse volantezinho aqui, ó, lateral, eu faço essa parte de cima aqui, ó, inclusive com a ferramenta, avançar para frente e para trás, nesse sentido aqui. Ok? E quando eu giro essa alavanca aqui, esse volante, eu faço todo esse conjunto aqui avançar para cá ou para cá. Certo? Eu quero pegar, por exemplo, de exemplo com vocês, essa partezinha aqui, ó, que vai dar para a gente conhecer um pouquinho melhor. Essa parte aqui que está mais visível, tá? Ela funciona assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. À medida que eu vou girando aquele volantezinho, no caso, isso aqui, ó, eu tenho aquele volantezinho, aquele manípulo, né? E aqui eu tenho aquele anel graduado. À medida que eu vou girando esse volante aqui, o carro ele avança ou retrocede, né? Mas como que funciona? Qual que é a lógica desse avanço e desse retrocesso, né? E isso aqui precisa ser controlado, porque um torno é uma máquina de precisão. Vocês concordam? Então, não pode ter folga aqui nesse movimento, né? Eu tenho que ter aqui consciência que o que eu variar aqui representa o que eu preciso cortar na peça lá. Porque, do contrário, eu acho que estou avançando aqui uma profundidade de corte adequada para chegar na medida da peça, e de repente eu perdi a peça porque não está representando a verdade, né? Então é o seguinte, ó, o que acontece? Dentro do torno, aquele volantezinho, aquele manípulo, ele está conectado num parafuso aqui, ó, uma rosca sem fim. Esse parafuso aqui, ele tem um passo, que pode, nesse exemplo aqui nessa imagem, é de 5 milímetros. O que é um passo? É a distância entre as cristas dessa curva aqui. Tá? Vamos voltar aqui para o quadro. Eu vou desenhar ali, vai ficar mais... Opa, já estava lá. Primeiro eu vou parar compartilhamento. E aí eu vou para o quadro. Ótimo. Então tá. Quando eu falo em passo, significa isso daqui, ó. Vamos dizer aqui que eu tenho aqui um parafuso. E aqui eu tenho as roscas dele, né? Pode ter um perfil trapezoidal, circular, não importa, triangular e tal. O passo de uma rosca, a gente já conversou isso no passado, é essa distância aqui, ó. Ou seja, quando eu dou uma volta completa na minha rosca aqui, ó, nesse parafuso, vocês concordam que ele significa que, se eu tenho aqui uma peça presa aqui, ó, acoplada nesse sem fim, significa que a peça avançou para um lado ou para o outro a distância de um passo. Um giro é igual à distância de um passo. Todo mundo consegue compreender essa questão? Quando eu tenho um parafuso, se eu faço 360 graus dele, né, ele entrou ou saiu de uma porca, no caso aqui uma porca, é exatamente a distância entre as cristas da rosca. Uma volta é igual a um passo. Tranquilo. Beleza, né?
Só que aí é o seguinte, lá naquele anel, vocês vão ver lá, ele tem aqui aquele manípulo, né? Eu vou girando aqui e faço girar tudo aqui. Ele está acoplado nesse parafuso que vai lá para dentro. Aí ele está acoplado nos carros que faz avançar ou recuar. Vamos dizer que o passo aqui, então, é 5 milímetros. Ou seja, quando eu giro isso aqui uma volta completa, o meu equipamento avança ou recua 5 milímetros. Beleza. Só que eu preciso de mais precisão, né? De mais uma dimensão mais apurada, que é o motor da máquina, a ferramenta de precisão. 5 milímetros aqui é muito grande para mim. Eu tenho que ter ali milésimos de milímetro, centésimos de milímetro. Então, o que eu faço? Eu vou pegar toda essa circunferência aqui, ó, e vou fazer marcações, divisões aqui nesse anel graduado. Vocês concordam? Vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Estou olhando de frente aqui agora, tá? Estou olhando de frente. Se o meu passo é de 5 milímetros, e eu faço, vamos dizer aqui, 5 divisões, 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisões do meu anel, significa então que se eu rotacionar daqui para cá, eu estou avançando 5 dividido por 1/5 de volta. Se eu estou dando 1/5 de volta, eu estou avançando ou recuando 1 milímetro. Você concorda? Ó, o meu passo completo é 5, uma volta completa. Se eu rotacionei só 1/5 de volta, 1/5 do total é 1 milímetro. Ou seja, quanto mais divisões eu colocar aqui no meu anel graduado, né, para poder rotacionar só um tiquinho, tendo controle dessa rotação aqui, para avançar ou recuar mais ou menos aqui o carro, né? Quanto mais divisões eu colocar aqui, mais apurado vai ser essa minha tolerância. Vocês concordam? E se eu colocar 250 divisões? Bom, vamos lá. Se eu tenho um passo de 5, e eu fiz 250 divisões, ou seja, 250 pedacinhos de volta, significa então que eu posso pegar os 5 e dividir por 250. Se eu pegar 5 milímetros e dividir por 250, significa que cada tracinho aqui, que eu rotacionar no meu anel graduado, significa 250 avos de 5 milímetros. É como se eu pegasse 5 milímetros, dividisse por 250, e aí eu tenho quanto que o meu carro aqui vai avançar ou recuar em cada tracinho aqui que eu rotacionar aqui no meu anel graduado. Vamos resolver isso aqui, ó, 5 vezes 250. 0,02. Aí, ó. Então, ó, eu vou chamar aqui que essa aproximação para esse caso aqui, né, eu vou ter aqui qual que é o meu passo. Vou chamar aqui de passo do fuso, tá? Isso aqui é um fuso aqui. Eu vou chamar aqui de passo do fuso dividido pelo número de divisões que eu fizer. Que para esse caso que eu fiz aqui de 5, dividido por 5 milímetros do passo, dividido por 250 divisões que tem no meu anel, cada risquinho aqui que eu rotacionar vai equivaler a 0,02 milímetros. Opa! Então a minha precisão que era de 5, só de fazer essa gracinha aqui, eu já consegui uma precisão de 0,02 milímetros. 2 centésimos de milímetros. Olha que beleza. Quase que dá 1 micron, né? Já consegui muita coisa. Então, por exemplo, lá no torno lá, que eu estou mexendo aqui naquela peça lá que eu estou usinando. Aqui é a minha ferramenta. Se eu dei um passe aqui, né, eu usinei esse eixo aqui, ele tem que ficar com um diâmetro de 4 milímetros. É a medida final que ele tem que ter. Se eu fui lá, fiz, aí eu medi no parquímetro, no micrômetro lá, deu 4,0
4. Opa! Eu vou dar um passo de acabamento aqui agora, diz que eu tenho que tirar esse 0,4 aqui, né? Então eu vou andar, eu vou rotacionar aqui nesse carro aqui para avançar, 2 risquinhos aqui no meu anel graduado. E vou dar um novo passo aqui na peça. Ok? Nesse caso específico, pessoal, até uma piadinha agora, tá? É mais recomendado você pegar uma lixa, essas lixas pretas, né, que a gente usa muito na oficina, aí você pega uma lixa, abraça nesse eixo aqui, ó, e coloca para rodar e vai lixando isso daqui, porque se você tentar dar mais um passo aqui para tirar isso aqui, você vai necessariamente tirar mais do que precisa e vai perder a medida da peça. Então pega uma lixinha lá, vai lixando, que você vai dar um acabamento, vai ficar mais bacana ainda até chegar na medida. Tá bom? Então, aqui, ó, grava essa fórmula aqui, ó. Aproximação é igual ao passo do fuso dividido pelo número de divisões. Quando eu estou falando de anel graduado. O passo do fuso, a máquina vai me dar. E o número de divisões está lá, no próprio anel graduado. Ah, Jonathan, mas você está falando um negócio que não precisa nem falar, porque lá no anel vai estar escrito assim, ó, 0,02. Ele vai te indicar. Beleza, ótimo. E se não tiver indicado? Você tem condição de saber. De correr atrás, de calcular. Às vezes não está indicado. Às vezes esse anel graduado aqui, em vez de estar em milímetro, ele está em grau. Né? Cada risquinho aqui representa tantos minutos de grau, uma coisa assim. O A aí é o quê? Aproximação. O outro é o passo do furo? Passo do fuso. Do furo não, do fuso. Ah, Dividido pelo número de divisões. beleza. Essa é a fórmula do anel graduado, certo? Isso. Vamos fazer um caso prático aqui? Vou apagar aqui. Vamos dizer... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no meu rascunho aqui. Só um minutinho. Ó, vamos dizer que o passo do fuso, lá do meu torno, continua em 5 milímetros, tá? É o que eu mostrei para vocês lá. Aí, eu preciso avançar. Né? Eu tenho a minha peça lá. Eu tenho que avançar minha ferramenta aqui, ó, para ir cortando aqui, 27 milímetros. Bastante coisa, né? Eu tenho que avançar 27 milímetros ali na minha peça, usinando aqui lá. Aí eu pergunto para vocês, qual a quantidade de voltas que eu tenho que dar no meu anel graduado para conseguir avançar 27 milímetros? Vamos fazer? Ó, novamente, eu vou manter o caso aqui das divisões em 250, tá? Então, o número de divisões, 250 no anel graduado. O passo do fuso é 5 milímetros, então eu consigo calcular aqui, ó, a aproximação é o passo do fuso dividido pelo número de divisões. E é igual a 5 dividido por 250, que a gente já calculou, que é 0,02 milímetros. Cada tracinho lá no meu anel graduado representa um avanço ou um recuo de 0,02 milímetros. Pô, mas eu preciso tirar 27. Bom, se o passo do fuso é de 5, então cada volta representa 5. Né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? 27 dividido por 5
o que mais aproxima aqui é 5, né? 5 vezes 5 é 25. Então, ou seja, eu vou dar 5 voltas, sendo que cada volta tira 5 milímetros, tá? E vai me sobrar aqui ainda 2. 2 milímetros. Eu dei 5 voltas e tirei 25. No caso aqui agora, né, me sobrou 2. O que é que eu vou fazer aqui então? Com esses 2, eu vou dividir por 0,02, que é a minha resolução mínima que eu tenho, resolução máxima de precisão que eu tenho aqui no detetor. Quando eu pego 2, os 2 que sobrou lá, dividido por 0,02, eu vou ter 100. E sobra 0. Né? Ou seja, eu vou dar 5 voltas para tirar 25. E para tirar aqueles 2 que sobrou dos 27, eu vou verificar aqui quantos tracinhos, quantas divisões eu vou ter que rotacionar aqui naquele meu manípulo, que está todo coisado aqui, está todo dividido. Quantas divisões eu vou ter que contar para girar aqui? Ó? 100 divisões. 100 divisões, cada uma com 0,02, representa 2 milímetros. 100 vezes 0,02 é igual a 2 milímetros. E pronto. Né? Então, eu vou dar 5 voltas mais 100 divisões para tirar esses 27 milímetros ali que eu preciso usinar na minha peça. Bem simples, né? Sem complicação de nada. A gente desenvolveu o raciocínio de o que significa esse passo do fuso. Uma volta completa representa um avanço de 5 milímetros ou um recuo de 5 milímetros, que é o mesmo passo do fuso. Eu entendi que quanto mais divisões eu tenho ali no meu anel graduado, maior a minha resolução de precisão. Aí eu vou verificar, eu preciso avançar tantos milímetros. Eu tenho que dar quantas voltas completas na minha manivela para chegar perto disso aqui. No caso aqui é 27, então eu tinha que dar 5 para tirar 25. Sobrou 2. Como é que eu vou avançar esse 2? Errado aí, então. É 5 voltas mais 100, né? Você colocou mais 1.000 aí. Não, isso aqui é um D. Ah, tá. Divisão. Beleza. As 5 voltas mais 100 divisões. Foi mal, hein? Entendeu? Aí, beleza. Consegui a resolução, descobri que a minha resolução é 0,02. Então, eu faço aqui, eu dei 5 voltas. Esse 2 aqui, se eu der mais uma volta, eu vou tirar 30 milímetros. Eu não quero tirar 30. Então, esses 2 eu vou ter que julgar pela minha resolução. Quantos tracinhos eu tenho que andar, sendo que cada um vale 0,02, para chegar em 2 milímetros? Aí eu pego 2, divido pela minha resolução, e conto quantos tracinhos eu tenho que andar. Para esse exemplo, 5 voltas mais 100 divisões. Pode parecer bobo, pessoal, assim, e é bobo mesmo, mas é o primeiro entendimento nessa questão de anel graduado, que vocês têm que entender isso aqui, como que funciona, o porquê de avançar a mesma coisa do passo. Essas divisões são muito importantes. Por que o número de divisões entrega uma resolução? Né? Quantos tracinhos eu tenho que andar para conseguir rotacionar, para avançar isso aqui? Né? Quantos tracinhos eu tenho que rotacionar aqui para conseguir um resultado final? Tá? Esses tracinhos, eles representam uma certa percentagem de uma volta completa. Né? Se eu der uma volta completa, eu vou comer 5 milímetros. Como eu quero comer só 2, eu tenho que dar uma fração de volta. Eu tenho que pegar aqui, menos do que uma volta completa para chegar no que eu preciso aqui. Ah, John, você está se repetindo, você está falando de novo. De verdade, estou falando de novo, para que vocês entendam como que funciona isso aqui. Porque, vamos dizer, entender isso aqui é um nível de dificuldade 2, vamos dizer assim. Só que vocês vão ter que pegar esse conceito aqui, que eu estou falando que é o nível de dificuldade 2, que é só entender essa geometria das roscas, dos avanços, do anel graduado, para que vocês entendam o cálculo para fazer o ajuste da máquina de engrenagem. A máquina de engrenagem, a gente vai utilizar o mesmo esquema disso aqui. Tá?
se você for pensar, como aqui no anel graduado já vai estar escrito isso aqui, ó, 0,02, a precisão já está escrita no anel graduado, explicar isso aqui para vocês era até redundante. Mas eu gosto de explicar isso aqui para que vocês entendam o porquê disso aqui, o porquê desse valor, como que faz, principalmente essa questão aqui, ó. Quantos tracinhos eu tenho que andar para conseguir uma fração de volta? Tá? Se eu der uma volta completa, eu vou tirar 5. Não, eu quero só 2. Então, eu tenho que dar menos do que uma volta completa. Quanto que é essa menos que uma volta completa? Nesse caso aqui, são 100 tracinhos. 100 de quê? 100 dos 250. Se eu desse 250 tracinhos, é a mesma coisa que dar uma volta completa. Ok? É o mesmo raciocínio para a gente colocar lá na máquina, na fresa lá de engrenagem, para fazer os dentes. Só que a diferença é a seguinte. Lá, em vez de ter aqui o anel graduado aqui com vários tracinhos, a vantagem de lá é que, em vez de ter o anel graduado com vários tracinhos em toda a circunferência, olha de frente aqui, por favor. Como se você estivesse olhando aqui. Em vez dos tracinhos aqui, tá do lado de fora, lá na máquina lá para a gente fazer a engrenagem, eu vou ter um disco aqui na frente, furado. Só que esse disco ele vai ter aqui uma quantidade de furos específica. Aqui eu tenho uma linha de furos, um círculo de furos, né? Aqui eu vou ter outro círculo de furos com uma quantidade menor de furos. E aqui eu vou ter um outro círculo central de furos. Com menos furos ainda. Lá na fresa, lá na máquina lá de engrenagem, você vai ver que a máquina ela vai ter 3 discos. Cada um desses discos não é igual ao outro. Porque eu tenho que ter uma combinação de quantidade de furos específicas. É como se eu tivesse 6 possibilidades, 9. É como se eu tivesse 9 possibilidades de ajuste aqui de movimento de rotação. Só que é o seguinte, se aqui no torno o meu anel graduado ele faz a minha ferramenta avançar, lá, deixa eu apagar aqui para criar um espaço aqui, quer ver? Lá na minha máquina, lá para fazer os dentes da engrenagem, eu vou estar assim, ó. Eu vou ter um eixo. E aí, eu vou colocar aqui o corpo da engrenagem. Aquele cilindro, né? Aonde vai ser usinado os dentes da engrenagem. A chapinha, né? A placa. Se aqui o meu deslocar do anel graduado faz a minha ferramenta avançar ou recuar, no sentido assim, fazendo um movimento reto, de entrar ou sair em direção à peça, para fazer a engrenagem, o quanto que eu vou girar aqui desse disco aqui, vai depender da quantidade dessa angulação aqui dos furos que eu estou procurando. Vamos dizer que eu parei aqui nesse furo, e aí eu calculei lá, eu falei, no disco 2, eu tenho que andar nessa linha aqui de furos, 1, 2, 3, 4 furos. Aí eu vou rotacionar isso aqui. Ó. Quando eu rotaciono isso daqui, ou seja, um percentual de volta, menos do que uma volta completa, significa que eu estou rotacionando a minha peça que tá para ser usinada em um certo ângulo aqui. Ó. Eu estou fazendo ela rotacionar assim. Tem uma correlação entre o número de dentes que a engrenagem tem que ter e quanto que eu dou de volta aqui no meu disco e em qual disco, né, para fazer essa abertura aqui de ângulo aqui. Por que eu faço essa abertura? Porque é o seguinte, ó, eu vou fazer o primeiro rasgo. Deixa eu desenhar essa engrenagem aqui de frente aqui agora para ficar fácil. Eu tenho a fresa que vai comer aqui, né? A fresa está girando assim e ela vai comendo aqui o dentro, fazendo o rasgo do dentro da engrenagem.
Beleza, fiz o primeiro. Aí eu vou calcular lá qual que é esse ângulo que eu tenho que abrir aqui, que eu tenho que girar no meu relógio comparador. Não é o relógio comparador, não. Né? Não é um anel graduado, não. Né? Mas é como se fosse. Eu vou calcular quantos furos eu tenho que andar em qual disco, porque eu tenho 3 possibilidades de disco. Tá? Então, no cálculo lá, eu vou ver qual disco, qual que é o anel do disco e quantos furos eu vou ter que andar nesse disco. Quando eu girar isso aqui num ângulo específico, em quantos furos ali, né, porque os furos estão posicionados em aberturas específicas. Então, a quantidade de furos que eu ando significa o ângulo que eu rotacionei na minha peça. A minha peça vai girar nesse sentido. Aí, ou seja, aquele dente que eu já usinei, ele deslocou para cá. Ó. E aí, eu entro com a ferramenta de novo e faço o próximo dente. Giro aqui novamente. Aí, esses 2 dentes, eles vão deslocar um pouquinho para cá. É como se já tivesse sido feito aqui o próximo. Aí, eu vou com a ferramenta, faço um próximo dente. Rotaciona aqui a mesma coisa. Faço o próximo dente. Rotaciono mais um pouquinho a tela, a peça, faço o próximo. Até que eu consigo fazer a peça inteira. Cada dente da engrenagem eu vou fazer isoladamente. Vou rotacionar aqui uma quantidade, um ângulo específico aqui do meu anel graduado lá da minha máquina lá, para rotacionar o corpo da minha engrenagem aqui no ângulo adequado, para que no final encaixe certinho aqui a quantidade de dentes que eu preciso fazer na rotação completa. Ok? Se isso aqui é dificuldade 2, eu diria que isso aqui é a dificuldade 5, mais ou menos. Bom? Muito tranquilo. Um pouquinho tranquilo. Tá? Essa explicação aqui, primeiramente, eu vou passar numa sequência de vídeos para vocês, que o pessoal do telecurso é muito didático. E como eu não tenho a máquina aqui para mostrar isso aqui para vocês, só desenhar vai ser muito complicado vocês entenderem. Com o vídeo fica muito mais fácil, porque eles vão fazer ao vivo não, eles vão fazer na máquina lá para vocês, vão ilustrar com a máquina operando, e vai ficar mais simples de entender. Anel graduado, o funcionamento é esse, e depois a gente vai fazer os cálculos para fazer, para operar a máquina que faz os dentes de engrenagem. A gente já calculou no semestre passado como calcular esses dentes, abertura, quantidade, profundidade, espessura aqui da engrenagem e tudo. Agora a gente vai saber como calcular, como inserir os dados e operar a máquina para fazer para executar os dentes da engrenagem. Ok? Muito tranquilo, né? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não entendeu? Quer que explique de novo? Essa questão ali dos dentes na engrenagem, daqueles discos lá, vai ficar mais ilustrado quando eu passar o material. Né? Mas essa questão do anel graduado, eu acho que é tranquilo de entender, né? Sim. Beleza, então. Então, olha só. Deixa eu ver aqui o que eu estava separando de material. Só um minutinho. Ó, eu vou passar um videozinho aqui sobre anel graduado, tá? Que vai... essa explicação que eu dei aqui no telecurso aqui agora vai explicar de uma forma mais didática, né? Mostrando os anéis para vocês ilustrar e ver como é que é. E na próxima aula eu entro com essa parte para realizar os cálculos para fazer a engrenagem. O nome é aparelho divisor, né? Aqueles discos que a gente vai colocar lá, chama aparelho divisor. Muito simples de calcular, mas tem que ter atenção, porque tem alguns detalhes ali que não são tão... a gente não pega no ar, não. A gente tem que saber algumas informações para entender aquilo ali. Bom, vou passar um videozinho aqui bem rápido, né? Um vídeo até menor que dos que normalmente são, e depois a gente encerra a nossa aula, tá bom? Deixa eu abrir aqui.
compartilhar a tela. Oi, tá vendo só? Esse aqui é um componente muito útil para você que está aprendendo cálculo técnico. É o anel graduado de um torno. Com ele você obtém o deslocamento de precisão de carros e mesas de máquinas operatrizes, como você vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai aprender a usar o anel graduado e fazer o cálculo do deslocamento de carros e mesas de máquinas. Esse tipo de cálculo vai ser útil sempre que o trabalho exigir que a ferramenta ou a mesa seja deslocada com o valor desejado. E aí, mestre Silva, vai abrir um cofre? Vou. Assim que eu descobri o segredo dele, vou meter a mão no $1 milhão, ô Tito. É mesmo? Ah, Titão, você já viu alguém tirar dinheiro de tolo, rapaz? Mas nem filme do 007. Se liga, rapaz. Mas presta atenção no que eu estou fazendo, porque se você não ganhar uma fortuna, você vai ganhar conhecimento, que é pro resto da sua vida. Tudo bem, mas eu queria fazer uma perguntinha. Qual a medida que você vai deslocar esse anel? Que tipo de graduação existe aí? Ah, boa pergunta, Titão, boa pergunta. Eu vou te explicar. Presta atenção. Esse anel é graduado em divisões proporcionais ao passo do fuso. Isso quer dizer que cada volta no anel equivale a um deslocamento igual ao passo do fuso. Em outras palavras, quando se dá uma volta completa no anel graduado, o carro da máquina é deslocado a uma distância igual ao passo do fuso da máquina. Compreende? Quer dizer, para um operador de máquina, a questão é descobrir quantas divisões do anel graduado devem ser avançadas para ele conseguir um certo deslocamento do carro. Tudo bem, mas isso tudo é muito teórico. Eu gostaria de um exemplo mais prático a respeito. Tá legal. Digamos que você seja um fresador que precisa fazer furos em uma peça com uma distância precisa de 4 milímetros entre os furos. Tá legal? Legal. Mas a questão é a seguinte: quantas divisões você precisa avançar ali no anel graduado para deslocar esses 4 milímetros, hein? Bom, aí eu preciso saber quanto mede o passo do fuso e quantas divisões tem o anel. Esse Tito só me dá alegria. O Tito colocou direitinho o problema. Para calcular o deslocamento do carro, a gente precisa desses dois dados: a medida do passo do fuso e o número de divisões do anel. Bom, você sabe que cada volta do anel graduado equivale a um passo, não sabe? Então anote a fórmula que a gente usa para resolver qual deve ser o deslocamento por divisão. Quer dizer, a aproximação do anel graduado. A aproximação do anel a gente chama de A. Ela é igual à divisão do passo do fuso, que a gente chama de PF, pelo número de divisões do anel. Com essa fórmula, a gente resolve a parada. Ô, Titão, nós vamos resolver essa parada agora, vai. Pega a sua calculadora aí e coloca. Então é só você me dar os dados, pode passar. Vamos lá. A fórmula é: a aproximação é igual a passo do fuso dividido pelo número de divisões do anel. Certo? Então anota aí. Passo do fuso igual a 5 milímetros e o número de divisão do anel igual a 250. Portanto, 5 dividido por 250 dá... O resultado é 0,02. Tá aí, Titão. Tá aí. 0,02 milímetros. Essa é a distância do deslocamento do carro para cada divisão do anel graduado, certo? É isso aí, bicho. Ah, bicho. Bicho, né? Bom, pelo jeito você já está dominando o assunto, né? Bom, falta ver quantas divisões a gente precisa avançar, não é isso? É isso aí, Titão. Você viu que cada divisão desloca o carro a 0,02 milímetros, certo? Então, para ver quantas divisões a gente precisa avançar para ter a distância certa entre os furos, o cálculo é fácil. É só dividir a medida entre os furos, que é de 4 milímetros, pelo valor da aproximação, que é de 0,02. Ótimo. O resultado é 200 divisões.
É isso aí, Titão. Pelo menos agora você está dominando mesmo o assunto, né? Bom, até aí tudo bem. Mas eu acho legal se a gente tivesse outros exemplos práticos. Nós estamos aqui nessa fábrica para conferir mais alguns exemplos práticos de como se calcula o número de divisões do anel graduado num determinado deslocamento. Será que você poderia dar um exemplo prático para a gente? Olha, eu já aprendi a fazer esse cálculo sim, mas para dar um exemplo prático, era melhor a gente ir ali na fresadora. Tá legal, vamos lá? Vamos. Então, qual é o exemplo de cálculo do anel graduado que você tem para dar para a gente? Bom, esse é um exemplo interessante, porque aqui a gente tem que fazer um deslocamento de 21 milímetros. Como o passo do fuso é de 5 milímetros, aí já viu, né? Olha, eu não vi nada. O que tem? Bom, a gente vai ter que dar 4 voltas no anel, porque 21 milímetros dividido por 5 milímetros dá 4, mas aí sobra 1 milímetro. E isso o que sobrou? Porque o deslocamento ele tem que ser preciso, não é isso? Se a conta não deu exata... Bom, para obter a precisão no deslocamento, você tem que dividir esse resto pelo valor de uma divisão do anel. Que é 0,02. Exatamente. Então, 1 milímetro dividido por 0,02 dá 50. 50 divisões. Ah, agora eu acho que eu entendi. Aqueles 20 milímetros correspondem a 4 voltas. Certo. E aquele 1 milímetro que sobrou corresponde a 50 divisões. Isso mesmo. Aí, tá vendo como não é tão difícil assim fazer o cálculo do anel graduado? Você vai encontrar uma série de exercícios para você praticar e entender melhor ainda esse assunto no seu livro de estudos. Aliás, o primeiro deles a gente vai resolver agora na nossa teleaula de hoje. Vamos lá? Calma aí. Não precisa correr para o seu livro, não, senhor. Primeiro você entende aqui com a gente a solução do problema. Depois, pode praticar no seu livro sozinho, tá legal? Então, o exercício é o seguinte. A gente precisa calcular o número de divisões. Esse é o X da questão. Que a gente precisa avançar num anel graduado de 200 divisões. Para aplanar 1,5 milímetros de profundidade numa barra de aço. E o passo do fuso é 4 milímetros. Reparou nos dados do problema? Então vamos colocar todos eles na fórmula. Calculando a aproximação, a gente resolve metade do problema. A é igual ao passo do fuso dividido pelo número de divisões. Bom, o passo do fuso a gente viu que é 4 milímetros. O número de divisões é 200. Então é só dividir 4 por 200 que dá 0,02. Aí fica fácil acertar o X da questão. Para saber o número de divisões necessárias, basta dividir 1,5 por A, quer dizer, 1,5 por 0,02, que dá 75. Tá aí o problema número 1 do livro resolvido. Mas não pensa que a gente vai dar mais moleza não, hein? Agora é com você. Faça de novo o exercício número 1 e depois mande ver nos outros exercícios do seu livro. Você vai ficar um craque. Por enquanto, se liga aí que está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de cálculo técnico de hoje, você aprendeu o que é um anel graduado. Você viu como é aplicado no cálculo do deslocamento dos carros e mesas de máquinas operatrizes, como tornos e fresadoras. Bom, não se esqueça do que eu disse. Pegue o seu livro e capriche nos exercícios. Você vai ficar uma máquina em cálculo de deslocamento. Até a próxima. Bom, pessoal, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Bem simples, né? A aula hoje foi tranquila, velocidade de corte, falamos algumas coisas aí sobre algumas máquinas e verificamos essa questão do anel graduado, para depois a gente entender sobre a questão do aparelho divisor para fazer as engrenagens, tá bom? Bom, então, não tem nenhuma pergunta, a gente vai encerrar aqui por hoje, semana que vem a gente se encontra novamente. Um abraço para todo mundo aí e bom final de semana. Alô, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.